Graça e paz, igreja, bom dia a todos. Hoje é um domingo especial, um feliz dia dos pais a todos os papais aqui da igreja. Vamos nos colocar de pé, vamos juntos celebrar e adorar ao nosso bom Pai, amém? Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Ei, será que você pode dizer isso? Tu és o mesmo pra sempre, seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O amor do Senhor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Será que você pode dizer? Teu amor não falha, não. Ei, vamos declarar juntos nessa manhã. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha, não. Será que você pode dizer isso bem forte? Fazes tudo, vocês coopere para o meu. Vamos, igreja, declare isso nessa manhã. Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, Senhor, que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Diga, seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu creio. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Declara, igreja. Teu amor não. Teu amor não para, não. Ei, aplauda o rei agora. Vamos seguir aí na nossa adoração, amém? A Ti levantamos cânticos de adoração, Senhor, porque o Teu amor não falha. Eu ouvi
pode declarar isso nessa manhã? Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos resposta que só tu pode dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra amor que é tão real que eu não posso explicar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, tu és o bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és. Leve seus olhos ao Senhor nessa manhã. Levante as suas mãos e declare nessa manhã o quanto nós amamos ao Senhor. É quem eu sou. Quanto o Senhor é nosso bom Pai. Nosso bom Pai. É quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és. Declare. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és.
Senhor é nosso bom Pai. Nós te amamos, Senhor. Declaramos nessa manhã quanto amamos ao Senhor. E a Ti levantamos cânticos de adoração. Receba a nossa adoração nessa manhã, ó Pai. Não há lugar melhor, ó Pai, para estarmos nessa manhã, senão aqui na Sua presença. E quanto é bom estarmos aqui diante do Senhor, o nosso bom Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque somos amados pelo Senhor. Então receba a nossa adoração nessa manhã. Eleve seus olhos ao Senhor nessa manhã e diga o quanto você ama o nosso bom Pai. Vamos declarar juntos como igreja. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Aplauda o nome do Senhor nessa manhã. Nosso bom Pai, o Senhor tanto nos amou, o Senhor tanto nos amou, Pai. Diz a Tua palavra, enviou o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E através do sacrifício do Teu Filho na cruz, Pai, o Senhor nos deu o poder de ser chamados filhos de Deus, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício, Senhor. Obrigado porque o Senhor verdadeiramente é esse bom Pai, Pai, que não deixa nos faltar nada, que tem cuidado de nós, que se preocupa com as nossas aflições, que se preocupa com as nossas dores, Senhor. E um Pai tão amável, um Pai tão querido, que quando nós dobramos os nossos joelhos e buscamos ao Senhor verdadeiramente, o Senhor escuta a nossa oração, e o Senhor escuta o nosso clamor, Senhor. O Senhor escuta e o Senhor ouve nessa manhã. Nós queremos clamar ao Senhor, Deus, pelas nossas vidas, nós queremos clamar ao Senhor pela vida das nossas famílias. Feche os seus olhos nesse momento, querido. Ore agora pela tua família, ore agora pela tua casa, ore agora pela tua vida, querido. Nós intercedemos pelas nossas famílias, Pai querido, porque mesmo que muitas vezes durante todo o dia nós não estejamos juntos, Pai, nós cremos que o Senhor está conosco em todos os momentos do nosso dia, Pai. O Senhor está cuidando dos filhos quando os pais não estão perto, quando os filhos estão na escola. O Senhor está cuidando das esposas quando os maridos não estão perto. O Senhor está cuidando dos pais quando os filhos não estão por perto, Senhor. O Senhor é esse Deus que cuida, e o Senhor é esse Deus que está presente em nosso dia a dia. O Teu Espírito habita em nós, Senhor. E nós queremos Te agradecer e Te louvar, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é esse bom Pai, Senhor. Oh, Pai querido, nós queremos também interceder por todos aqueles que precisam agora da Tua cura, Senhor. Todos aqueles que estão enfermos, Senhor, doentes, Senhor, nós intercedemos por eles agora neste momento, ó Pai. Pedimos para que o Teu Espírito Santo visite, Senhor, e cure, Pai, cure toda doença, cure toda enfermidade, em nome de Jesus, Pai querido. Nós oramos pela vida da Arlinda, Senhor. Pedimos para que o Teu Espírito Santo visite ela neste momento, Pai, porque nós queremos, esse é o nosso desejo, nós queremos ver ela curada, nós queremos ver ela restaurada, com a saúde restaurada, Senhor, esse é o nosso desejo, Pai, e nós cremos nesse bom Pai, que ouve as nossas orações e que sempre nos responde. Por isso nós estamos aqui clamando, Senhor, também pela vida da Dona Arlinda, Senhor. Continuamos clamando pela vida da Bia, Senhor, e pela mãe do Carlinhos também, Senhor. O Senhor já tem operado o Teu milagre, o Senhor já tem mostrado para nós que o Senhor é o Deus acima de todas as coisas, Senhor. Por isso continua operando o Teu milagre, continua operando a Tua cura, Senhor. Nós clamamos e não nos cansaremos de clamar, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos escuta, Pai. E nós queremos testemunhar dos Teus milagres, nós queremos testemunhar da Tua mão poderosa em nossa vida e na vida da Tua igreja, Senhor. Por isso nós nos colocamos diante de Ti, em favor deles, Pai, pedindo, clamando ao Senhor, cura, Senhor. Leva toda enfermidade embora em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. E cuida da Tua igreja, cuida das nossas vidas, cuida das nossas casas, Senhor. Nos leva, Pai, a ter mais sede, mais fome pela Tua presença, Senhor.
que nós possamos te buscar todos os dias, Senhor, nas nossas casas, que nós possamos nos sentar à mesa com as nossas famílias, Pai, e falar das tuas maravilhas, falar das tuas bênçãos, buscar o Senhor em oração, ler a tua palavra, Pai, e ser abençoado e edificado por ela, Senhor. Que a tua igreja aqui nessa manhã, Deus, não seja uma igreja apenas dominical, Senhor, não, mas que seja igreja na segunda, na terça, na quarta, durante toda a semana, Pai, que possamos amar uns aos outros, que possamos interceder uns aos outros durante a nossa semana, Senhor, e assim o Senhor nos edificar, Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Continua nos abençoando, continua sendo nosso Deus e esse bom Pai que o Senhor tem sido para todos nós, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus que nós oramos, Senhor, e te agradecemos por todas as bênçãos, por todas as vitórias e por ser este Pai tão presente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você crê que Ele é esse Deus, Ele é esse Pai, Ele é esse bom Pai? Então glorifica Ele nesse momento, amém? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, amém? Você pode se assentar agora, querido. Nós vamos para o Viva. Aleluia. Eu sou a Júlia Andrade. Olá, eu sou o Pedro Carmo. E vocês estão na Igreja Batista do Povo Santo Amaro. Sejam bem-vindos, essa é a sua casa. E este mês estamos com o tema Valores do Reino, porque a nós importa termos a mente de Cristo. Agora vamos falar do app da igreja. Dia 21/8 teremos reunião de líderes e liderança ampliada. As inscrições estão liberadas no app da nossa igreja. Tem uma pesquisa muito importante rolando lá no nosso app da igreja. Se você não respondeu, responda o mais breve possível. Continuando falando do nosso app, tem um novo link lá chamado Cadê Você, Irmão? Fala aí, Pedro. O Cadê Você, Irmão é um aplicativo onde você pode colocar os dados do seu irmão que você sente falta aqui no culto, e a igreja entrará em contato com ele. Primeiro domingo do mês temos o nosso culto de ceia, onde também trazemos os itens para doações da cesta básica. Se você ainda não trouxe a sua, a oportunidade é agora. Todos os domingos estamos recebendo as cestas básicas. Pode deixar ali na frente da igreja. Os cursos da família vão começar na primeira semana de setembro. As inscrições estão no app da igreja para Casados para Sempre, Mulher Única, Hombridade Batismo e Integração. Amanhã, às 20 horas, teremos o nosso encontro de mulheres no espelho para as mulheres de todas as idades. Participe! E estes foram os nossos avisos da semana. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja, nos sigam nas nossas redes sociais. Desejamos a vocês uma ótima semana e um feliz Dia dos Pais. Deus abençoe! Como podemos do Pai em qualquer obstáculo na vida? Deus tem cuidado de nós enquanto dormimos e a cada amanhecer. A estrada muitas vezes é árida, é deserta, com obstáculos e até abismos profundos, com sombras e variações de emoções e equilíbrio. Existem solidões, perdas, dores, e quando não sabemos mais o que fazer, Deus se mostra presente e surpreendentemente nos prestigia com seu cuidado, capacitação e amor. Deus é um Pai exigente por seus mandamentos e amoroso com os que o cumpre. Ele nos escolheu como filhos, não fomos nós, e sim Ele que nos escolheu como herdeiros e co-herdeiros de suas promessas em Cristo Jesus. Ele mesmo nos moldou, brincou com as figuras e cores, com o tom dos nossos olhos e pele, com a textura dos cabelos e com os traços de nossa imagem. E mesmo assim, somos sua semelhança. E quando formado, nos acolheu nos braços como que segurando recém-nascidos em amor. Somos mais que filhos adotados, somos criados por Deus desde o ventre de nossas mães, para o louvor da sua glória, tecidos com um incomparável amor de Pai. Amém, aleluia. Graças a paz, igreja, amém? Bom dia. Gostaria aqui de deixar o meu feliz Dia dos Pais a todos os papais, amém? Que Deus possa abençoar vocês através da vida de vocês, vocês possam edificar a família de vocês, edificar os filhos, ser usados poderosamente por Deus, amém? Eu gostaria neste momento de convidar você, papai,
a se levantar e vir aqui para frente. Nós temos uma surpresa para você, nós temos uma lembrancinha para você, amém? Então você que é papai, pode se colocar de pé e pode vir aqui para frente. Temos papais aqui que os filhos ainda estão no ventre, né? Mas já são papais, glória a Deus. Podem vir, vou pedir para que vocês se espalhem para as laterais também, para que todos os papais possam fazer parte deste momento, amém? Glória a Deus. Pode virar para lá e olhar para lá. Não precisa olhar para mim, não. Glória a Deus. Aleluia. A surpresa de vocês já está chegando, papai. As crianças que estão trazendo a lembrancinha para os papais, podem trazer a lembrancinha e ficar ao lado deles, amém? Podem ficar aqui na frente também. As crianças que ainda não estão com a lembrancinha, podem ir lá com as tias do Kids, com as professoras, buscar a sua lembrancinha e trazer de volta para os pais. Porque tem papai que não tem filho, aqui já está no Intertim. Quem é Intertim radical, pode pegar a lembrancinha para entregar para o seu pai. Davi. Vem, Davi. Está filmando, né? A loucura. Tá bom. É porque senão eles... Aí pode orientar, que aí as crianças... Tem algum papai que ainda não recebeu o seu presente, a sua lembrancinha? Se você puder sinalizar. Queria pedir a ajuda dos diáconos também, se puderem pegar as lembrancinhas e trazer para os papais aqui que por acaso não receberam, tá bom? E agora, neste momento, os filhos irão orar pelos pais, amém, igreja? Junto com a igreja também. Então, os filhos vão estar aqui na frente, intercedendo pela vida dos pais, e o Davi vai conduzir essa oração, amém? Glória a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, que o Senhor possa abençoar cada família que está aqui, principalmente os pais, e que o Senhor também possa realizar todo o sonho deles, e que eles possam receber amor e paz, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Se por acaso algum papai ainda não recebeu a sua lembrancinha, você pode procurar algum diácono, os diáconos vão ajudar para que todos recebam, amém? Vocês podem voltar para o lugar de vocês agora, igreja. Aleluia.
Sofia! Ai, Sofia, não corre, pelo amor de Deus. Ah, olha, eu falei, você me acordou cedo, 5 da manhã, pra começar que eu não dormi, Helena. Olha a estação aí, vazia. Cadê trem? Cadê gente? Tem nada. Ai, Catarina, nossa, meu Deus! Você sabe, minha irmã, como esse caminho é imprevisível. E outra coisa, a gente tinha que esperar o bondinho vazio passar pra gente poder entrar com as crianças, tudo que essa caixa... Olha o tamanho dessa caixa também. Você encheu esse negócio de coisa, gastou sei lá quanto dinheiro. Você é muito exagerada, tá? Não, pelo amor de Deus, eu mereço. Eu tô nervosa. 5 horas. Ei! Vamos parar com essa discussão sem sentido. Meninas, vocês precisam entender o sentimento umas das outras. Catarina, você conhece a Helena. Sua irmãzinha é muito ansiosa. E Helena, você conhece muito bem sua irmã Catarina. Além disso, sua irmã Catarina não está acreditando que vai acontecer isso hoje. Ai, Gilberto de Lima, ó você aí, todo advogado, todo diplomático. Entende o sentimento disso, entende o sentimento daquilo. E vocês dois aí, você tá rindo da minha cara? Parei. Em casa a gente conversa, tá? Ai, nessa, Catarina, mas foi exatamente esse jeitinho diplomático dele que fez você se apaixonar e voltar a acreditar. E foi por isso que vocês casaram. Você não acredita. O que é isso agora? Terapia em família? Vamos parar. A formação de quadrilha, vocês dois. Não, dá licença. Não, eu também vou sentar porque eu tô nervosa, tá? Eu tô nervosa, eu vou desandar. Eu vou me levantar para vocês sentarem. Não é necessário. Fique tranquila, pode se assentar. Eu vou na lanchonete buscar alguma coisa pra gente comer. Você quer comer alguma coisa, Regina? Então vamos. Coxinha. Ai, meu Deus. Vocês querem alguma coisa? Ah, eu tô enjoada de nervoso, eu não quero nada, obrigada. Eu acho que ela tá precisando de um suquinho de maracujá. Mas eu preciso comer alguma coisa, eu preciso. Mas eu tô muito ansiosa, Gilberto, eu quero algum doce, um chocolate. Não, 2, 3, bem grandão. Tá bom, pode deixar. Não vamos esquecer o doce da sua tia, tá bom? Vai, Fujão. Beijo na mãe antes de ir, crianças. Ó, ignoraram. E você também. 3 chocolates, Helena. Ah, por favor, muito caro. Você tem que aprender a se controlar. Desse jeito não vai casar nunca. Ai, Catarina, você e essa sua mania de querer me controlar, né, minha irmã? Nossa, a mamãe teria muito orgulho de você, viu? Não, eu acho que não. E eu tenho, sim, muita esperança de me casar, até porque, olha isso pra você, toda chata, mandona, cri-cri, orgulhosa, cheia de nome toque, querendo dar razão. Coitado do Gilberto. Você já terminou? Acabou de me esculachar? Chega. Ai, perdão, minha irmã, mas é que se até você se casou, olha, meu Deus, é o Deus de milagres e das causas impossíveis. Ai, vê se eu mereço. Sua irmã tem muita fé, né? Sua família é muito linda, parabéns. Obrigada, dona Alma. Ai, meu Deus do céu, essa família dá nos meus nervos, mas é linda. Eu tenho muita dó do Gilberto, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele é um pai bondoso e cheio de amor. Ai, minha irmã, eu ainda não consigo acreditar quando eu ouço você dizendo essa palavra, pai. Sabe, dona Alma, essa Catarina aqui demorou muito para acreditar em Deus. Ainda mais para chamar ele de pai. Mas é porque, diferente das minhas sobrinhas, a Sofia e a Regininha que você acabou de ver, a gente não teve uma história muito boa assim no passado, sabe? A dona Ana, nossa mãe, era uma moça linda. Heleninha é a cara dela. Ai, ela engravidou muito jovem, logo do primeiro namorado, que assim que ficou sabendo da gravidez, escafedeu-se no mundo. Mas ela tinha um melhor amigo de infância, o seu Otávio, que sempre foi apaixonadíssimo por ela. Pois ele logo viu suas chances, se declarou, eles se apaixonaram e se casaram. Quando eu tinha 10 anos de idade, já tendo um pai muito de verdade no seu Otávio, eu fiquei sabendo que mamãe estava grávida. Eu fiquei animadíssima. Mas a gravidez foi muito difícil. E depois que a Heleninha nasceu, só piorou.
Mamãe ficou muito doente, papai precisou arrumar mais 2 empregos e eu fiquei sozinha, com 10 anos, para cuidar da casa, da mamãe e da Helena. Mas eu não me ressinto. Amo essa chatinha com todo o meu coração. Ela é mais chata que eu. Ah, para. Bom, quando eu tinha 15 anos, infelizmente, a nossa mãe faleceu. Ah, foi um desespero. Ficamos totalmente perdidos. Papai sumiu por 3 dias e eu sozinha, perdida, em casa com a Helena. Ele voltou e disse que íamos em uma viagem. Me subiu um sentimento horrível. E eu estava certa, não era viagem coisa nenhuma. Ele nos abandonou em um orfanato batista. Eu tinha só 6 aninhos, era tão pequenininha que eu nem lembro de toda essa história. Mas é que eu já ouvi tanta Catarina contar que eu sei ela com detalhes. Mas agora, chega dessa parte triste e agora eu vou contar minha parte favorita da história. Eu vou falar de você, Catarina. Mas calma, não. É que, dona Alma, se a senhora vê a Catarina assim, toda elegante, calminha, às vezes, tá? Mas, não, perdão. É que a senhora nem imagina que ela foi uma rebelde. Ela vivia dando trabalho lá no orfanato, vivia querendo fugir. Era só Jesus na casa, deu um trabalho para as irmãs. Mas é entendível. Se coloque no lugar dela. Uma criança tendo que ter tantas responsabilidades, sabe? Desde tão jovem e ter que cuidar de tudo. Tudo caiu em cima dela. Cuidar da mamãe doente, da casa e de mim. E ter sido deixada no orfanato foi o ápice para ela ficar revoltada com tudo e com todos. Infelizmente, a minha irmã não conseguia enxergar que nós tínhamos ganhado um novo lar e que tínhamos sido tão bem recebidas. Nós aprendemos tantas coisas lá, dona Alma. Aprendemos como Deus nos adota como filhos. Que mesmo que os nossos pais nos abandonem, o nosso Pai, o nosso Deus, nunca, jamais nos abandonaria. Isso só foi possível porque Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, livrar dos nossos pecados e ter esse Pai presente por toda a vida. Mas, infelizmente, isso não entrava na cabeça da Catarina. Ela não conseguia acreditar como Deus podia ser um pai, um bom pai, um Deus de amor, sendo que ela teve que passar por tudo que passou. Ela não via a hora de sair de lá, por isso que ela vivia fugindo, dando um trabalho. Mas quando ela fez 18 anos, ela quis sair. E aí ela prometeu voltar para me tirar de lá. Eu não queria, claro, né? E aí ainda bem que eu tive que esperar um pouquinho mais, porque as leis eram muito rígidas. Ela tinha que ter uma estabilidade, né? Ter um emprego, ter uma casa, um marido. A Catarina não queria se casar de jeito maneira, ela tinha repulsa, mas como precisava, né? Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para me tirar de lá. Ai, essa parte sempre me faz pensar no tamanho da dó que eu tenho do Gilberto. Ai, aquele ali não soube orar na hora de pedir esposa para acabar com a sua família toda desajustada. Nossa, sim. Nossa. Eu e o Gilberto nos conhecemos quando trabalhávamos no fórum. Eu como secretária e ele como assistente do Dr. Lima, o tio dele. O Gilberto, ele também perdeu os pais muito jovem. Mas ao contrário de mim, ele nunca se revoltou com isso. Pelo contrário, ele fez de Cristo a sua base. E ele sempre teve fé de que reveria seus pais na glória. E ele também foi extremamente grato pelo Dr. Lima. O pai de quem ele precisava, é como ele sempre chama. Gilberto fez eu me apaixonar, primeiro por Jesus e depois por ele. Ai, mas depois de muita briga, muito bate-boca, muita birra e muita bateção de pé, Helena finalmente concordou em vir conosco. Ai, irmã, que sabe como eu me sentia lá, eu me sentia tão bem, dona Alma. Lá foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus. Eu entendi que Deus estava bem mais pertinho de mim do que eu imaginava. E que Ele me se manifestou como um pai presente, que nunca, jamais me abandonaria. Estaria comigo em todos os momentos da minha vida, desde os mais alegres até os mais difíceis. E olha que foi muito difícil, viu? Ter que me despedir de todo mundo. Afinal de contas, eu tinha ganhado uma família enorme lá. Mas eu
eu também sentia falta da minha irmã brigando comigo. E aí eu acabei indo morar com ela e com o Gilberto. Sabe, dona Alma, durante todo esse tempo, eu sempre pedi muito a Deus para que trouxesse papai de volta. Eu não tinha nenhuma mágoa e eu entendia que Deus queria que estivéssemos juntos como família. Então, durante anos, eu e o Gilberto procuramos o papai por todo canto. Isso tudo sem a Catarina saber, porque senão ela teria surtado. Mas, naquele momento, infelizmente, não conseguimos nada. Bom, e estava certa, né, em não me contar nada a respeito, porque eu provavelmente na época teria tido um piripaque partido dessa para melhor. Ela é chatinha, mas pelo menos se preocupa com a minha saúde. Eles ainda passaram alguns anos sem achar o nosso pai. Leninha gostou tanto do orfanato que assim que teve idade para conseguir um emprego, foi trabalhar lá. Um dia, ela atendeu o telefone, era quem? Seu Otávio, nosso pai. Eles ficaram um bom tempo conversando, sem eu saber. Até que um dia lá em casa, eu peguei a correspondência, estava olhando umas contas e me aparece uma carta. De quem? Seu Otávio. Ah, mas eu não queria ler de jeito nenhum. Até tentei queimar, mas o Gilberto me pegou e não deixou, não. Ainda bem. Levou muito trabalhar de Deus em mim, sobre perdão, sobre abandonar as minhas mágoas, a respeito de adoção, como filha. Precisou eu ser mãe para entender o tamanho da dificuldade que é você conseguir suportar, você conseguir ali apoiar os seus filhos em momentos difíceis. Mas, um belo dia, eu estava fazendo meu devocional e me lembrei da carta. Decidi ler e lá estava tudo explicado. Depois que ele nos deixou no orfanato, seu Otávio caiu no vício. Tudo de ruim, álcool, drogas. E foi parar numa casa de recuperação batista, onde ele foi liberto de todos os seus vícios e de todas as suas mágoas e de tudo que ele carregava pesando em seus ombros. E apesar da vergonha, porque ele tinha feito aquilo com a gente, ele entendeu que da mesma forma como Deus cuidou dele como filho, Deus também cuidou de nós duas. Sim, e aí a saudade só aumentava, porque ainda durante todo esse tempo a gente só ficou se comunicando por cartas e telefonemas. Ai, mas todo esse tempo de espera, dona Alma, valeu a pena, porque Deus faz tudo de maneira muito perfeita e Ele sabe o momento certo de cada coisa, Ele tem o entendimento de tudo. Então, finalmente, dona Alma, nós vamos conhecer, nós vamos voltar a encontrar o nosso pai e hoje nós vamos passar esse dia dos pais com ele. Eu tô tão animada, eu tô tão feliz, eu tô tão ansiosa, desculpa a minha empolgação, mas é que é um momento muito único e ele disse que para compensar todos esses anos, ele vai ficar conosco para sempre, porque ele quer ficar perto de nós, da Sofia, da Regininha e ai, eu tô muito feliz, o meu Deus é um Deus de milagres e Ele é fiel em suas promessas. Glória a Deus. Helena, o trem. Ai, meu Deus, cadê o Gilberto? Meu Deus, o Gilberto, você cadê que ele fez amizade com alguém lá na lanchonete e tá batendo papo? Ai, minha irmã, eu tô agoniada, eu vou atrás dele e depois eu te encontro. Ai, meu Deus, Gilberto! Dona Alma, me perdoa, minha irmã, pra quem viu a Catarina, ela tá muito ansiosa pra esse momento, mas eu também tô, dona Alma, então foi um prazer conhecer a senhora. Nossa, a senhora é tão linda e eu vai tomar um café lá em casa depois. Tchau! Ai, espera! A palavra de Deus nos diz que Deus é o nosso Pai. Não podemos ter dúvidas sobre isso. Em Salmo 64:8, diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu és o oleiro, e nós somos a obra das Tuas mãos. Em Lucas, nos conta que Deus conhece as nossas necessidades, e Ele é bom para conosco sempre, em todos os momentos. E qual pai que dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará por um pão uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se mesmo vós, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. Em Romanos, Jesus se mostra e conta que Deus é o nosso Pai. Isso deve mudar as nossas vidas para todos sempre. Romanos 8, versículo 15, nos diz assim: porque não recebeis o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeis o espírito de adoção como filhos, pelo qual nós podemos clamar, Abba, Pai. Em Salmos, Deus se mostra como o Pai dos mais necessitados também. Em Salmos, de número 68, versículo 5, diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas, é o Deus no seu santo lugar. Então lembrem-se sempre que Deus é o nosso Pai e que Ele, mesmo que todos nos desamparem, Ele nunca vai nos desamparar. Salmo 103, versículo 13 e 14. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, sabe e lembra-se de que somos pó. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Que bênção, não é? Não é verdade? Como é bom o Senhor ministrar em nossos corações a respeito da paternidade e a respeito do quão bom Ele é com nossas vidas. De um Pai perfeito e tão cuidadoso. Amém? Aleluia. Eu gostaria nesse momento de conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Nós gostamos muito de conhecer aqueles que nos visitam, então se você puder dar um sinal com a sua mão e se colocar de pé, a gente não quer constranger você, mas é que a gente quer identificar você melhor na igreja. Tem alguém que nos visita? Vocês podem se colocar de pé? Se possível, por gentileza. Glória a Deus. Há mais alguém que nos visita pela primeira vez? Se pudesse colocar de pé, glória a Deus. Temos aqui 2 pessoas, vocês são muito bem-vindas. Nesse momento a gente prefere não abraçar vocês como a gente gostaria, mas receba o carinho das nossas palmas. Vocês são bem-vindos. O nosso amigo lá atrás também é muito bem-vindo. Que vocês possam voltar mais vezes e estar conosco cultuando a Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus, queridos. Vamos nesse momento também louvar e adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, amém? Acho que muitos aqui conhecem a passagem da viúva pobre, a oferta da viúva pobre, onde muitos estavam dizimando, ofertando ali no templo, valores altíssimos, diversos valores, e o Senhor olha para uma viúva pobre, que dá uma moedinha ali, e Ele fala, ó, em verdade vos digo, que dentre todos, ela foi que deu o maior valor, porque deu de todo o seu coração, deu daquilo que ela mais possuía, queridos. Que nesse momento nós possamos nos lembrar dessa história, nós possamos nos lembrar dessa mulher, e que ela seja um exemplo para nós. Porque o Senhor, de fato, Ele não está preocupado com a quantia, com o valor que nós colocamos aqui, mas Ele está preocupado com a qualidade daquilo que colocamos, né? E nós vemos em diversas passagens a respeito dessa qualidade em ofertar ao Senhor. A primeira delas, todos conhecem também, a passagem de Caim e Abel. O Senhor não se agradou da oferta de Caim, mas sim da de Abel, porque da colheita que ele tinha, ele deu o melhor para o Senhor. E o Senhor se agradou da oferta dele. E como que hoje em dia nós podemos ofertar ao Senhor com o nosso melhor, sendo que valor financeiro é valor financeiro, né? Nós temos que dar a nossa nota mais bonitinha, que está mais inteira, que está mais conservada, que está sem rasgo ou sem aquele durex, né? Não, mas que nós possamos dar de todo o nosso coração, que no nosso coração haja boa intenção, haja prazer e haja alegria em dizimar e ofertar ao Senhor. Como diz lá aquela passagem em Coríntios, que a gente usa muito aqui para falar a respeito de ofertas, né? Que cada um dê conforme o seu coração, não com pesar, não com tristeza e nem com obrigação, mas que a gente possa contribuir com alegrias, queridos. Que nós possamos verdadeiramente louvar e adorar ao Senhor através das nossas ofertas, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Lembrando sempre, querido, eu gosto sempre de dizer que essa igreja aqui não é a igreja do pastor,
na igreja da liderança, mas essa é nossa igreja, amém? Nós somos a igreja do Senhor, então nós também somos responsáveis pela manutenção, pelas contas, e elas são pagas através com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós também somos uma igreja missionária que custeia missionários em diversos campos, e também o seu dízimo e oferta alcança eles, abençoa a vida deles, leva a provisão do Senhor. Então, querido, você se permita, nessa manhã, e todos os dias, ser um ofertante, ser uma pessoa que abençoa o reino de Deus. Amém? E claro, sempre com o coração grato e com o coração feliz e prazeroso por estar fazendo isso. Amém? Glória a Deus. Na cadeira à sua frente tem um envelope, caso você vá dizimar e ofertar em espécie. Você pode trazer aqui na frente, nessas caixinhas brancas. Se você preferir também, tem os meios digitais. Aqui na tela tem os dados da conta corrente da igreja. E também tem o QR Code. E na cadeira à frente aí também tem o QR Code para você estar escaneando e fazendo o seu dízimo e oferta. Amém? Então, enquanto a gente louva o Senhor, a gente, com dízimo e oferta, também com uma canção. Amém? Será que você pode se colocar Aleluia. de pé para a gente dar início ao nosso dízimos e ofertas? Amém? Vamos acompanhar as palmas. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, de todo o espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. É tão presente aqui. O Senhor é presente aqui. E a nossos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu lar pra o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. É tão presente aqui, oh, nós podemos sentir a sua presença, Senhor. É tão presente aqui, presente aqui. Aleluia. Vamos orar, queridos, pelos dízimos e ofertas. Vamos orar também por aqueles irmãos que estão precisando de uma porta de emprego. Vamos interceder por eles. Vamos orar também pela vida dos nossos missionários. Hoje é o segundo domingo do mês, o dia que nós lembramos de orar pelos nossos missionários no Amém? Feche seus olhos, ore ao Senhor neste momento. Pai querido, te damos graças, Deus. Te louvamos
e te agradecemos porque o Senhor é esse bom Pai, Senhor, que não tem deixado faltar nada em nossas casas, Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nada daquilo que nós precisamos e que nós necessitamos nos faltará, nós cremos nisso, e não tem nos faltado, Senhor. E os dízimos e ofertas que estão aqui, que foram aqui colocados diante de Ti, nessa manhã, são exemplos de gratidão, Pai, e de louvor a Ti por causa, Senhor, do Teu cuidado com as nossas vidas, Senhor. Que eles sejam administrados de acordo com a Tua vontade, Senhor, em prol da Tua obra e do Teu reino, Senhor. No nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Intercedemos pelos irmãos agora, Senhor, que estão precisando de uma porta de emprego, Senhor. Que ela venha, Senhor, e venha no Teu tempo, Senhor. Que os irmãos possam desempenhar as suas funções, os seus papéis, Senhor, da melhor maneira possível, Senhor. Louvando ao Senhor e engrandecendo ao Senhor, Pai, no seu papel, na sua função, na sua atividade ali, Senhor. Acalma o coração de cada um, Pai, que eles entendam que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor, e a Tua provisão, Senhor, virá, Senhor, e virá em bom tempo, em tempo perfeito, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós oramos também, intercedemos agora pela vida de cada missionário da nossa igreja, Senhor, espalhado pelo Brasil, Senhor, e pelo mundo, Senhor. Ó, Pai querido, nós intercedemos por eles, Senhor, que nos momentos de dificuldade, Senhor, nos momentos de angústia, de tribulação, Senhor, o Teu Espírito possa acalmá-los, Senhor, e que em Ti, Senhor, eles possam encontrar refrigério, refúgio, Senhor, na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que não venha faltar nada daquilo que eles precisam, Senhor, que a Tua provisão possa estar sempre presente na vida deles, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, e que o Senhor dê ousadia e coragem para eles, Pai, para que eles possam pregar a verdade do Teu Evangelho, Senhor, e que através da boca dele, que através das ações dele, Senhor, muitos possam Te adorar, Pai, muitos povos possam encontrar em Ti, Pai, a salvação, Senhor, e a verdade, Pai, em nome de Jesus, e nos dá também, Senhor, esse coração missionário, esse coração voluntário, Senhor, que investe no Teu reino, que tem prazer, Senhor, de ofertar na vida dos missionários, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus que oramos, Senhor, amém, aleluia, querido, você pode se sentar, amém? Amém, bom dia, a graça e a paz. Feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aqui, considerando que o meu filho já tem 5 meses na barriga, então este é o meu primeiro Dia dos Pais, com o Augusto ali na barriguinha, no forno. Também o seu, né, Júnior? Davi aí na barriga, também primeiro Dia dos Pais. E para todos aqueles que os filhos já nasceram, já têm idade, anos, aqueles que também planejam ser pais, que o Senhor possa os conceder a graça de, no tempo certo, na hora dele, vocês se tornarem pais, para a glória de Deus, amém? Queridos, com muita alegria e com muito temor, eu trago a palavra nessa manhã. Nós falaremos sobre paternidade, falaremos sobre aquilo que o Senhor é para nós. A gente tem falado sobre os valores do reino. E no último domingo nós falamos um pouco sobre alguns dos valores do reino, e um dos valores do reino mais importantes, talvez, para nós, enquanto cristãos, é a paternidade de Deus. Deus se revela de diversas formas para o seu povo. E talvez uma das mais poderosas, e certamente a que é mais íntima de um povo, é a paternidade. É a forma mais íntima que Deus escolhe se revelar para aqueles que Ele chama de seu. Ele não é somente um Deus, não é somente um Criador, um juiz, mas Ele também se apresenta como Pai. E para isso eu convido a igreja a abrir a Bíblia no Novo Testamento, na primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, lá no finalzinho, tá? Um pouquinho antes de Apocalipse. Depois de Pedro, aí vem 3 cartas de João, Judas e Apocalipse, então, lá no final. Amém? Primeira carta de João, capítulo 3. Você pode deixar a Bíblia aberta, que nós em breve leremos. Eu não sou o maior conhecedor de cinema. Na verdade, os meus amigos sabem que eu sou uma pessoa que tem uma péssima cultura para filmes. Eu assisto poucos filmes, eu não sou uma pessoa que tem muito conhecimento de cinema, mas existe uma cena que eu imagino que todos aqui já viram alguma vez na vida no cinema. Se puder colocar a apresentação, essa cena é a cena do Darth Vader olhando para o Luke, naquele combate que eu imagino que todos já veem, e aí o Darth Vader vai falar para Luke,
eu sou o seu pai. Essa cena é certamente uma das cenas mais clássicas do cinema. É ali que muda toda a história. E pesquisando mais sobre Star Wars, e aí confessando um pecado para a igreja, eu nunca assisti Star Wars, então eu confesso que eu não tenho nem prioridade para falar. Mas eu quis pesquisar sobre essa cena. Por que que essa cena é tão importante? Por que que o Luke ficou tão chocado em saber que o Darth Vader era o pai dele? E aí ele descobre que é porque ele tinha uma conexão com o lado escuro da força. E ele sabia que aquele laço sanguíneo mudaria para sempre a vida dele. Fato é que quando nós conhecemos o nosso pai, aqueles que têm o prazer, a graça de saber quem é o seu pai desde que você nasceu, você consegue justificar muita coisa da sua vida. Certamente, se você olha para o seu pai e você conhece, você tem contato com ele, você certamente já consegue ver traços físicos que justificam. Então, você consegue entender por que talvez você é um pouco calvo, você consegue entender um pouco da sua cor de pele, você consegue entender por que você é baixo ou alto, por que você é mais magrinho ou mais gordinho, porque você entende que você puxa a genética do seu pai. Conhecer o pai é conhecer certamente muito sobre você. Existem aqueles casos em que o filho e o pai são a mesma pessoa, você não sabe dizer quem é quem, e existem aqueles que não se parecem nem um pouco com os pais. E aí você fica se questionando, mas fato é, seja na aparência, seja na personalidade, conhecer o seu pai diz muito sobre você. É muito fácil você se reconhecer melhor quando você olha para o seu pai. E aí, quando a gente entende quem é o nosso pai, quando a gente entende da nossa família física, por que é tão importante, a gente consegue entender muito sobre isso. E no Dia dos Pais é um dia muito importante, porém também é um dia que, para muitos, é um dia de significado de dor. A gente vive uma crise na paternidade no Brasil, latente. E eu falo isso não com base em minhas ideias, mas pode passar para o segundo slide, por favor. Hoje é um dia que muitos não comemoram. No ano passado, mais de 100 mil crianças não tiveram registro do pai na sua certidão. Então, esse ano já aumentou. Nós estamos no 4º ano consecutivo que o percentual de crianças sem o nome do pai no registro só cresce. Então, para muitos, o Dia dos Pais não tem esse prazer de olhar para o pai e saber quem é, se parece ou não se parece, porque existe uma grande parcela que não conhece seu pai, que tem passado no Brasil, muitas pessoas não conhecem o seu pai, ou quando conhecem, não são próximas, porque cerca de 7% das crianças que nascem no Brasil não têm o pai registrado, mas existe ainda um outro percentual grande de crianças que têm o pai registrado, mas não possui contato com eles, que é o que eles vão chamar de abandono parental. E aí existe uma crise nesse Dia dos Pais, porque enquanto para muitos é festivo, para muitos, na verdade, é um dia de dor, é um dia em que remete a abandono, a intrigas, a problema. O problema na paternidade no Brasil é tão grande que a gente cresceu vendo esse tipo de problema. Casais que se casam, que se namoram, uma mulher engravida e um homem vai embora. Certamente todo mundo conhece alguém que não conhece o pai. Todo mundo conhece alguém que não cresceu com o pai. E certamente alguns aqui são essas pessoas que cresceram sem o seu pai. A crise na paternidade no Brasil é tão grande que nos últimos 30 anos nós crescemos com a TV aberta com um quadro que é cômico e trágico. Pode passar. É um quadro chamado Teste de DNA. Queridos, vocês têm noção que nós temos na TV aberta um quadro onde as pessoas vão fazer o teste do DNA do ratinho. Quantos já ouviram falar desse quadro? Todo mundo que assistiu já viu ver. É cômico, querido. Você abre, é uma coisa cômica. Mas se a gente refletir sobre isso, é uma coisa trágica. As pessoas vão para descobrir quem é pai e, normalmente, quando não é, comemora. Normalmente, a boa notícia é que não é o pai. Quando é o pai, aí se ferrou. Tem uma coisa muito ruim para te contar, você tem um filho. E aí pode passar. A gente normalmente tem essas cenas nesse programa. É a mãe brigando com o pai, falando eu sabia, eu não sabia. É cômico, mas isso mostra sobre como a cultura de paternidade no Brasil, especialmente, é problemática. A gente cresce aprendendo que ser pai é ruim, ou que os homens abandonam sua família, ou que é um resultado positivo, é uma coisa legal, quando o resultado é, não sou o pai. Ufa, não é meu filho. Ufa, posso viver livre. E aí a gente vive uma crise de crianças que não têm pai registrado,
ou muitos e muitos que têm o seu pai no registro, mas não têm o contato com o pai. E aí isso faz com que a palavra pai se torne uma coisa muito negativa hoje para muitas pessoas. Pai, paternidade e uma palavra que hoje é praticamente proibida de se falar, patriarcado. Se você ouvir essa palavra hoje, ela provavelmente vai ter um sinônimo negativo. Eu fiz um teste sobre isso. Eu escrevi patriarcado no Google e fui ver qual foi o primeiro resultado. Pode colocar. Está muito pequeno, mas aí está escrito, não vai dar para ler, mas está escrito: patriarcado é um sistema social baseado em uma cultura e estruturas e relações que favorecem homens, em especial o homem branco, cisgênero e heterossexual. E aí você vai ver sobre o Google, você vai ver sobre como a palavra patriarcado se tornou hoje negativa. Hoje a palavra patriarcado para muitos é uma conotação negativa. Os filósofos, a sociologia e a cultura moderna, ela vai associar o patriarcado como algo negativo. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz sobre o patriarcado? O que a Bíblia diz sobre pai? O que a Bíblia vai dizer sobre o relacionamento de um pai com um filho? Essa definição do Google não é a definição do dicionário, e aí pode passar. Se a gente ir para o dicionário, patriarcado significa dignidade ou jurisdição de patriarca, ou exercício das funções de patriarca. E o que é o patriarca? É o chefe de família entre os antigos, particularmente do povo judaico, até a época dos juízes, ou pessoa idosa a quem se respeita e com muitos descendentes. Em uma sociedade onde a figura do pai é tão problemática, para tantos a figura do pai é uma figura ausente, e que a todo momento essa figura ela é mais construída para a negativa, é natural entender que patriarcado também se torne um termo que é ruim de se ouvir. Também sabemos que existem outros fatores que contribuem para essa demonização do termo patriarcado. Não é somente por esses motivos que eu falei, mas fato é que, se nós talvez sairmos da porta da igreja e falarmos que a sociedade patriarcal, aquilo que você vai ouvir é negativo. Mas o que a Bíblia fala sobre patriarcado, sobre pai? Patriarcado fala nada mais, nada menos do que um pai. Por isso que patriarcado vem de pater, que é de pai, que é a sua origem, que é o seu pai. Pátria vem disso, é da sua origem, é de quem você pertence. O sistema de patriarcado, onde o pai é a figura que lidera a casa, onde o pai é a figura de amor e de autoridade, é um sistema que a Bíblia nos ensina. E isso é um ponto que nós precisamos ter muito claro. Independente do que o mundo vai dizer, independente sobre o quão conturbada a sua relação com seu pai pode ter sido, a relação de um patriarca como Deus, o nosso pai, e o conceito de família, onde o homem tem um papel muito importante, é bíblico. A gente precisa colocar as nossas emoções e traumas de lado e entender o que a Bíblia vai dizer sobre esses assuntos. O meu tema hoje, nessa manhã, não é nem entrar no contexto do que é o patriarcado, mas fato é que a crise nas relações entre pai e filho fazem com que essa palavra hoje possua uma conotação negativa. Mas, biblicamente, isso não pode significar para a gente algo ruim. O patriarcado bíblico e de Deus é um presente do Senhor. E aí, quando a gente fala sobre o que é o patriarcado, na Bíblia ela vai falar que são 3 grandes patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. É o que nós na Bíblia chamamos de os 3 primeiros patriarcas. Foram os 3 primeiros líderes de família que a partir dele tiveram uma grande linhagem e são exemplos de homens de Deus que eram responsáveis e amavam as suas famílias. E a gente vai ver vários outros exemplos de famílias na Bíblia onde os pais foram figuras muito importantes. Mas mais do que esses seres humanos, a Bíblia vai falar sobre um pai muito mais importante. E esse pai é Deus. E aí pode passar um slide, a gente vai saber pela Bíblia que Deus é pai. E eu acho que todo mundo sabe isso, porque isso é até um ditado. Quando algo de ruim vai acontecer, alguém fala: não, Deus é pai, não vai permitir isso não. Tem alguns que brincam: Deus é pai, não é padrasto, não é mesmo? Tem uns que vão dizer: não, Deus é pai, Deus sabe de tudo. Então, mesmo as pessoas que muitas vezes não têm um contato próximo com Deus, é de senso comum de que Deus é pai. Isso não é uma dúvida, Deus é pai. Mas essa manhã o que eu queria expor ante a palavra é, pode passar para o próximo, Deus é o seu pai? Nós sabemos que Deus se revela como pai, mas é Deus o seu pai? Você chama e pode chamar Deus de pai? Esse assunto da paternidade de Deus foi muito discutido em toda a Bíblia.
Jesus vai falar sobre a paternidade, Paulo vai falar muito sobre isso, só que nessa manhã eu queria discorrer com vocês sobre o que João falou nisso. E aí nisso eu queria abrir com vocês, em João, primeira carta de João, capítulo 3. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim, a minha versão é NVI, que é a mesma versão do telão. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque ele é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Pai, e podemos chamá-lo de Pai, te louvamos essa manhã, oramos a Ti, clamando pela Tua graça em nossos corações, para que a Tua palavra seja revelada em nosso coração, para que possamos entender mais do Senhor, conhecer mais do Senhor, e como filhos, humildemente nos achegamos essa manhã, clamando por nos achegar ao nosso Pai. E sabemos que o Senhor é um Pai que não rejeita aquele que se achega a Ti, que não foge, que pelo contrário se alegra na paternidade, se alegra em nos chamar de filhos. Te louvamos, ó Deus, porque em Ti nós encontramos a paternidade que supera qualquer outro vislumbre dessa relação aqui na terra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto de João que nós lemos aqui é um texto onde João vai falar sobre quem são os filhos de Deus. Esse João aqui é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João. Ele vai escrever muito sobre como é a relação de um pai e um filho, como é a relação de Deus com a sua igreja. E o João, que é o discípulo do amor, ele sempre vai falar muito sobre o amor de Deus para a sua igreja. É por isso que aqui ele vai falar muito, inclusive chamando os irmãos de filhinhos. Ele diz, filhinhos, prestem atenção. Ele era um apóstolo que nas suas escritas, ele sempre colocava um tom muito pessoal nas suas comunicações. E quando João vai falar sobre paternidade, ele diz que nós somos filhos adotados de Deus. Olha o versículo 1. 3:1 diz, vejam como é grande o amor de Deus. Aqui na minha versão diz, o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, vírgula, o que de fato somos. Aqui João ele deixa claro, nós não somos apenas como filhos de Deus, não é uma relação, ele não está usando um exemplo, é um fato, nós somos filhos de Deus. Deus não apenas nos considera como filhos, Ele nos fez filhos. Nós somos, de fato, filhos de Deus. E Ele mostra isso, olha como é grande o amor de Deus. Ele nos tornou filhos. Até então éramos criaturas, até então tínhamos uma relação talvez distante, mas Deus nos tornou filhos dEle mesmo. E Ele continua dizendo, por isso o mundo não nos conhece, porque o mundo não os conheceu. O mundo não sabe diferenciar quem é filho de Deus ou não, porque ele não conhece ao próprio Deus. Ele também vai dizer no Evangelho que o mundo rejeitou ao Filho de Deus, porque ele também rejeitou a Deus. Então, não é necessário, queridos, esperar alguma manifestação ou alguma justificação da parte do mundo sobre quem é filho de Deus. Não espere que uma pessoa que não conhece a Deus nos reconheça e diga quem é filho de Deus ou não.
É impossível o mundo reconhecer os filhos de Deus se não conhece a Deus, mas João deixa muito claro, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus e não existe nada que pode colocar isso em dúvida. E aí o versículo 2 ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Em algumas versões vai estar escrito, amados, já somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Esse já e esse ainda não é uma tensão na vida de todo crente. Nós vivemos sempre na tensão do já e ainda não. Nós já somos filhos de Deus, mas nós ainda não experimentamos isso na plenitude. Nós já temos o reino de Deus, mas ainda não temos a plenitude do reino de Deus. Jesus já levou sobre si as nossas dores, mas nós ainda não estamos livres de todas as dores. O que João está dizendo é, o processo de Deus já começou na sua vida, mas ele ainda não finalizou na sua vida. É por isso que nós passamos agora, nesse período que nós chamamos de santificação. Nós já conhecemos a Deus, nós já experimentamos aquilo que Ele tem, mas ainda tem feito a obra dEle. E aí por isso que Paulo também vai dizer que aquele que começou uma boa obra é fiel para finalizá-la, mas ela ainda não foi finalizada. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda estamos sendo aperfeiçoados. E ele vai dizer, quando isso acontecer, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Nós ainda não vemos a Deus como Ele é. Todos aqui conhecem a Deus, mas ninguém aqui conhece a Deus na sua plenitude. Ninguém nunca viu Deus, ninguém nunca esteve lado a lado, a olhos nus com o Senhor. Então, embora todos aqui conheçam a Deus, nós ainda estamos o conhecendo mais. E ele diz, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Você sabe que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não é pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. E aqui João ele é um pouco mais duro sobre a prática do pecado. Ele diz, ele já tinha dito no capítulo 1, todo aquele que diz que não peca, já mentiu, já está pecando. Não existe ninguém que não peque. Ninguém, queridos, nenhum de nós aqui está livre de pecar. Mas o que João diz assim, o pecado como uma prática não é um fruto de um filho de Deus. O pecado como um acidente, ele acontece na vida de todos. Mas o pecado como uma prática não é dos filhos de Deus. E ele fala, olha, todos somos filhos de Deus, mas como que eu sei quem é filho de Deus? Aquele que não se contenta com a prática do pecado. E João ele é até duro aqui, porque ele não apenas fala de quem é filho de Deus, mas ele vai falar que existem aqueles que têm parte com o diabo. Versículo 7, filhinhos, não deixem que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Nós não precisamos fazer um teste de DNA para saber quem é filho de Deus ou não. A palavra de Deus já nos assegura que somos filhos de Deus, mas existem evidências daqueles que são filhos de Deus. A verdade de que nós somos filhos de Deus, ela não vem sem nenhuma mudança na nossa vida. João vai dizer, aqueles que são filhos de Deus não se alegram nem vivem no pecado. E ele é forte a dizer ao contrário, que aquele que se alegra e que vive na prática do pecado, na verdade, não é filho de Deus. Isso mostra muito sobre aquilo que nós devemos fazer como autoanálise. Não deve haver em nós, queridos, dúvida alguma sobre sermos filhos de Deus no que depende da salvação através de Cristo Jesus. Mas a filiação de Deus nos dá evidências disso. Assim como nós vimos no começo, quando Luke descobriu que era filho de Darth Vader, ele sabia que aquilo ia ter alguma implicação na vida dele. Não era um fato que ele saberia e nunca mais ia mudar. Quando nós sabemos quem é o nosso Pai, isso precisa causar alguma implicação. Os filhos de Deus não se alegram com a injustiça, porque Deus não se alegra com a injustiça. Os filhos de Deus não se alegram com a maldade, porque Deus não se alegra com a maldade. Os filhos de Deus não se alegram com o pecado, porque Deus não se alegra com o pecado. E aquele que se alegra com o pecado não é um fruto de um filho de Deus.
João, ele deixa muito distinto pecar e praticar o pecado. E isso eu queria deixar muito claro para a igreja. A Bíblia não está dizendo que quem é filho de Deus não peca. Não existe isso. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que todos pecaram e estão carentes da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que os filhos de Deus pecam e se entristecem com isso. O pecado ele precisa ser, primeiro, um acidente, e segundo, um motivo de tristeza. Nós precisamos ter a disciplina espiritual de orar a Deus, clamando por perdão dos nossos pecados. No nosso momento de oração, antes de chegar e apresentar tudo aquilo que a gente tem, toda a nossa lista de pedidos para Deus, a gente precisa iniciar, assim como a gente viu aquele publicano na parábola, falando: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Perdoa-me dos meus pecados, ó Pai. Às vezes a gente chega para Deus com tanta certeza de si mesmo, não é verdade? A gente fecha os nossos olhos para orar e até estrala o pescoço, os dedos, fala: agora Deus, vamos lá, vamos conversar, tenho que falar algumas coisas para você. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Deus, cadê isso? Deus, eu preciso daquilo. Mas filhos, primeiro vamos nos achegar a Deus e nos entristecer com aquilo que Deus se entristece, e nos alegrar com aquilo que Deus se alegra. Meu Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados, porque eu tenho entristecido o meu Pai. Nós não falamos de Deus como um juiz, nós não falamos de Deus como um criador, nós falamos de Deus como um Pai. A gente precisa se preocupar e com as coisas que o Pai se preocupa. E ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Da mesma forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Outra característica de um filho de Deus: ele ama o seu irmão. É impossível sermos filhos de Deus e odiarmos o nosso irmão. Pelo contrário, o amor é a prova maior de que nós somos filhos de Deus. Nós amamos ao nosso próximo. Então, também é uma característica de um filho de Deus amar aquilo que o Senhor ama, amar quem o Senhor ama e odiar o que o Senhor odeia. Porque é isso que o Senhor odeia, o pecado. E essa precisa ser a nossa relação com o pecado, de ódio e repulsa, não costume. Então, quando nós estamos aqui ouvindo a palavra, nos achegamos a Deus e dizemos: Deus, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Pai, que nós possamos pedir para Deus: dá-me amor das coisas que o Senhor ama, mas também me dê a repulsa das coisas que o Senhor tem repulsa. Nós precisamos orar para parecer mais com os nossos pais. O nosso Pai celeste, o nosso Pai eterno, Ele deixou muito claro aquilo que Ele ama e aquilo que Ele odeia, e nós como filhos precisamos perseguir isso. Não como uma condição, porque em Cristo Jesus nós já fomos feitos filhos, mas como uma consequência. Eu não vou deixar de fazer aquilo para me tornar filho, mas porque eu sou filho, eu não me alegro com isso. É porque eu sou filho de Deus que eu não posso me alegrar com esse pecado. É porque eu sou filho de Deus que eu não posso me alegrar com a corrupção, eu não posso roubar. É porque eu sou filho de Deus. Não é porque eu não tenho a capacidade de fazer isso, mas é porque eu amo meu Pai. E eu amo as coisas que meu Pai ama. E eu preciso odiar as coisas que meu Pai odeia. É por isso que eu não posso me alegrar com a mentira. É por isso que eu não posso mentir como um fato recorrente da minha vida. Porque eu amo meu Pai. E meu Pai, Ele não gosta de mentira. Quando a gente coloca Deus como um Pai e a gente quer se aproximar do nosso Pai, essas coisas ficam muito mais claras para nós. E quando a gente vê sobre quem é o nosso Pai, nós aprendemos a orar por Pai com Jesus. A primeira pessoa que ensina a chamarmos Deus de Pai é Jesus. Isso Ele vai ensinar no Evangelho de Mateus. Vamos abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 8. Versículo 9. Mateus 6, 9. A oração que todos conhecem. Jesus nos ensina. Versículo 9 diz: vocês orem assim. Como que Jesus nos ensina? Ele ensina: Criador nosso.
juiz nosso, protetor nosso, ó grande e celeste e adorável Rei nosso. Não, Pai nosso. Jesus nos ensina a orar chamando Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Nós pedimos o pão para quem? Para um juiz? Não, para o Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nós estamos pedindo perdão das dívidas para um juiz? Não, para um Pai. E não nos deixe cair em tentação. Nós pedimos isso para quem? Para o nosso Pai. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso, ela só é importante e especial para a gente, porque ela mostra que nós fazemos todos esses pedidos para um Pai. Isso torna essa relação algo muito mais pessoal. Não é algo distante de alguém que não nos conhece, ou alguém que não tem relação, mas é para o nosso Pai. É para aquele que é nosso, que tem o nosso sangue, é aquele que tem uma relação direta conosco. E nós somos filhos de Deus através de Jesus, nós aprendemos a chamar o Pai por Jesus, e é de Jesus que nós aprendemos que Deus cuida da gente. Deus é quem nos dá o pão de cada dia, é Deus que nos livra das tentações, é Deus que perdoa os nossos pecados, porque Deus é Pai. Então, Deus é Pai? Sim, Deus é Pai. E Deus é seu Pai? Se você reconhece Jesus como seu único Senhor e Salvador, e passou pela cruz, foi banhado pelo sangue do Calvário, Deus é seu Pai. Se você reconhece que Jesus é seu único suficiente Salvador, eu tenho uma ótima notícia. Deus é o seu Pai. Não é preciso teste de DNA, você não precisa ficar surpreso com alguma notícia, a Bíblia já deixa clara. Agora, quando você ainda não reconhece Jesus como seu Salvador, você ainda tem uma relação um pouco mais distante. Você ainda é uma criatura. Então, Deus é Pai de todos? Biblicamente, não. Biblicamente, Deus é Pai daqueles que se achegam a Ele como filhos. Todos possuem uma relação com o Senhor. Deus é o Criador de todos. Mas Deus é Pai daqueles que se achegam a Ele por Cristo Jesus. Aqueles que reconhecem Jesus como Filho, têm automaticamente Deus como Pai. Então Deus é Pai, querido. Deus não é padrasto, Deus não é tio, Deus é Pai. Deus é presente daqueles que se achegam a Ele na condição de filhos. E aqueles que se achegam a Ele na condição de filhos, amam o que o Pai ama e odeiam o que o Pai odeia. Então o que a paternidade de Deus tem a dizer para nós? O que isso tem na prática? Primeiro, somos filhos de Deus através de Jesus, e é somente através de Jesus que nós temos a salvação e a filiação. Então, a resposta para a pergunta, Deus é Pai? Sim, Deus é Pai. Se você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus é seu Pai. Ele te fez filho. E aí, em João 1 vai dizer, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que receberam e aos que creram. Então o incrédulo não pode ser chamado de filho de Deus. Quem não recebe Jesus como filho de Deus não pode ser chamado filho de Deus. A gente vai ver, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4. O próprio Cristo nos ensina a chamar o Deus de Pai. E Romanos 8 vai dizer, porque vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma testificação no seu interior que você é filho de Deus. Aqueles que são feitos filhos de Deus, têm o Espírito Santo habitando dentro de você. Não existem dúvidas que você é filho de Deus. O patriarcado, essa palavra que para tantos é negativa, para nós ela é uma bênção. Sermos filhos de Deus. É uma bênção termos Deus como Pai. É uma bênção podermos olhar para Deus e falar, Tu és o meu Pai. E a filiação, por outro lado, implica em mudanças para nós. Quando sabemos que somos filhos de Deus, essa afirmação não pode ecoar na nossa mente e ir embora. O que essa afirmação implica em nós? Mudança de atitude.
Quando eu sei de quem eu sou filho, eu sei o que eu devo odiar e amar. Eu sei o que eu devo praticar e eu sei o que eu devo abolir. É por isso que a filiação do nosso Deus, ela é uma filiação que muda toda a nossa vida. Não é uma informação que você ouve e segue a vida. Pelo contrário, é por isso que todo mundo que tem um encontro com Deus acaba mudando tudo da sua vida. Porque reconhece, meu Deus, eu sou filho de Deus, eu preciso viver como meu Pai vive. É por isso que essa filiação implica nós nos afastar do pecado. Queridos, o pecado não pode ser uma prática para nós. Precisamos nos entristecer quando caímos. Precisamos nos entristecer quando fazemos aquilo que o Senhor reprova. Precisamos nos entristecer quando mentimos. Precisamos nos entristecer quando olhamos ao nosso irmão com ódio, quando não amamos o nosso irmão. Precisamos nos entristecer quando roubamos, quando trapaceamos. Aquilo que desagrada ao Senhor precisa desagradar o nosso coração também. É por isso que a gente ora no Pai Nosso: Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, não me deixe cair em tentação. Eu quero ser parecido contigo, ó Pai. Eu quero amar as coisas que o Senhor ama. Dá-me amor pelas coisas que o Senhor ama, para que assim eu possa desprezar as coisas que o Senhor despreza. Talvez aqui, como filhos, muitos têm vivido na prática do pecado e isso já não tem nem constrangido mais o seu coração. O seu pai, nessa manhã, te diz: meu filho, odeie as coisas que eu odeio. O Senhor odeia coisas, odeia a injustiça, odeia o pecado. O Senhor não tem parte nenhuma com o pecado. E Ele despreza. E nós precisamos ter o desprezo pelas coisas que o Senhor despreza. Por outro lado, quando somos filhos de Deus, nós também temos muitas garantias. As promessas que temos em Jesus são para aqueles que são filhos. E eu queria convidá-los para abrir em Mateus capítulo 7, versículo 25. Queridos, 6, 25. Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao de vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves no céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, quem cuida? O Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje nasce e amanhã será lançada ao fogo, Ele não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas quem? O Pai Celestial de vocês sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Queridos, a Bíblia diz que aqueles que se preocupam demasiadamente com o amanhã são aqueles que não têm Deus como Pai. Aqueles que têm Deus como Pai não precisam se preocupar demasiadamente com o que há de comer e de vestir. Queridos, somos filhos de Deus, Deus é Pai, Deus cuida. Nós não precisamos andar ansiosos mais. Jesus está dizendo, por que você se preocupa com o que você vai comer? Por que tira o seu sono amanhã? Por que você não sabe se aquele emprego vai dar certo ou não? Por que você não sabe se aquele projeto vai dar certo ou não? Por que você tem se preocupado tanto? Jesus fala, quem se preocupa muito assim é o pagão, é quem não tem Deus como Pai. Mas vocês têm um Pai. E o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. A nossa muita preocupação, na verdade, é incredulidade. Se a gente tem uma preocupação a ponto de tirar o nosso sono, é porque existe, na verdade, incredulidade dentro do nosso coração. Quando nós cremos em Deus como nosso Pai, nós podemos descansar na promessa de Jesus, de que o nosso Pai vai cuidar do amanhã.
Todos aqui, queridos, passamos por tantas e tantas situações que podem tirar o nosso sono. Mas quando você tem um Deus como Pai, Ele cuida de você. Mas meu pai terreno não cuidou de mim. A sua visão e o seu relacionamento com o seu pai terreno não tem a ver com essa relação com Deus como Pai. Não importa quão traumática, ausente ou inexistente foi a sua relação com o seu pai, aqui na terra. O seu pai no céu sabe do que você precisa. O seu pai no céu, Ele olha e sabe e cuida. O homem pode fazer planos. A Bíblia deixa isso muito claro. Você pode perder noites e noites e noites planejando e calculando. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você diz, quero fazer A, B ou C, e o seu pai olha e diz, filho, o caminho D é melhor. Você diz, pai, eu queria fazer o caminho A, B, C, D e E. E aí Deus aparece com o caminho Z. Quantos já viveram isso? E aí você fala, Senhor, mas o meu plano na minha conta, no meu Excel, não era isso. E Deus diz, filho, eu sei do que você precisa. A nossa muita preocupação não pode tomar um espaço maior no nosso coração, queridos. Nós precisamos confiar mais nesse Deus. Como tem sido a nossa confiança em Deus? Nós temos entregado os nossos planos e descansado? Ou temos perdido noites de sono? Ou temos questionado a Deus, achando que algo por algum momento vai fugir do controle? Deus é o nosso Pai, Ele cuida de tudo na nossa vida. Apresente ao Senhor os seus pedidos, apresente ao Senhor os seus planos, não como um juiz. Você não está batendo na porta de um juiz, você não está batendo na porta de um desconhecido, você está batendo na porta do seu Pai, que nem porta tem. É por isso que quando nós nos achegamos a Deus, nós precisamos nos achegar na característica e na confiança que um filho se achega ao seu pai. Você tem apresentado para Deus os seus planos? Você tem pedido para Deus? Ou você tem planejado, feito, e aí se der tempo você avisa Deus? Você tem colocado Deus nos seus planos? Quantos dos nossos planos nós apresentamos e pedimos ao nosso Pai? O nosso Pai cuida da gente. Mateus mais para frente, capítulo 7, versículo 9 diz, qual de vocês que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas aos seus filhos, quanto mais ao Pai de vocês. Quem é pai aqui, com certeza, quando um filho pede algo, vai com toda a boa vontade de fazer o melhor. Se você, querido, que é uma pessoa pecadora, que está carente da graça de Deus, que se olhar com sinceridade para si mesmo, vai saber que você é uma pessoa que carece de Deus, sabe fazer algo bom, imagina Deus, quanto mais o nosso Pai que é bom. Por isso nós não podemos ficar mal quando os nossos planos são frustrados, porque o nosso Pai que é bom sabe que Ele não vai dar pedra em lugar de pão. Ele não dá pedra em lugar de pão. Queridos, somos filhos de Deus, nós podemos e devemos descansar nele. Podemos e devemos confiar de que o nosso Pai tem cuidado de tudo. Não é que Ele vai cuidar, Ele tem cuidado. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuidará um dia de vós? Não, Ele tem cuidado. Mesmo que você não reconheça, e mesmo que você, na sua altivez, até hoje, nunca apresentou nenhum plano para Deus, o Senhor tem cuidado de você como filho. O Senhor cuida daqueles que são os seus filhos. Mas nós, como filhos, precisamos descansar na verdade de que Deus é Pai. Deus é o seu Pai, e Ele não tem nenhuma, mesmo que sua relação com o seu pai terreno tenha sido negativa, Deus é um Pai perfeito. E nem mesmo o melhor dos pais, nem mesmo o mais presente, nem mesmo o mais amoroso, ainda assim pode se comparar com Deus como Pai. Queridos, talvez você chegou nessa manhã com o seu pai ausente, talvez já morto, ou talvez presente, mas sem relação. Que o Senhor Ele possa restaurar o seu relacionamento, sim, com o seu Pai terreno, mas nessa manhã que você possa descansar na certeza de que você pertence a um Pai que não vai embora, um Pai que não erra, um Pai que não falha. Você pode descansar na certeza de que um Pai que você é filho, é um Pai que cuida de todas as suas necessidades. Eu te convido a se colocar de pé nessa manhã, a fechar os seus olhos.
e fazer a oração que Jesus nos ensina. Pai nosso. Pai, nos ensina a descansar nessa manhã na certeza de que somos seus filhos. Pai, nos ensina a descansar nessa manhã na certeza de que Tu és o nosso Deus. Tu és um Pai, um bom Pai, que cuida de tudo que nós precisamos. Sim, Senhor, não importa como foi a nossa relação com o nosso Pai aqui na terra, não importa como foi a nossa relação com o nosso Pai aqui, que nós possamos descansar na certeza de que somos Seus filhos, e Tu és um Pai perfeito. Pai, nos ensina a descansar na certeza de que o Senhor tem cuidado de tudo. Nós queremos apresentar a Ti nessa manhã os nossos planos, os nossos medos. Pai, tenho feito tantos planos. Pai, temos feito tantas contas, tantos planejamentos. Nos ensine a descansar na certeza de que o plano melhor é do Senhor. A Tua hora é perfeita, nunca chega atrasado. O Senhor nunca erra, pelo contrário, Tu és um Pai que cuida de cada passo dos Seus filhos. Nós oramos a Ti nessa manhã. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és o bom, bom Pai. É quem Tu és. É quem Tu és. É quem Tu és. Sou amado por Ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai. É quem Tu és. É quem Tu és. É quem Tu és. Sou amado por Ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Nessa manhã eu queria orar com vocês. Aqueles que hoje chegaram e sem reconhecer Deus como seu Pai. Talvez você já conhece o nome de Deus, mas você nunca fez uma oração reconhecendo: Deus, Tu és o meu Pai. Eu reconheço Jesus como Filho de Deus e eu quero, Senhor, essa relação de filho e pai contigo. Você que deseja nessa manhã fazer essa oração reconhecendo Deus como o seu Pai, eu te convido a orar junto comigo, clamando: Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, reconheço que Tu és Filho de Deus, e reconheço que somente através do Seu sangue, através da cruz de Cristo, eu posso ter Deus como Pai. Deus, eu quero a Sua paternidade sobre a minha vida. Eu não quero uma relação de criatura e criador, eu não quero uma relação distante, mas eu quero uma relação de um filho com um pai. Deus, eu quero o Senhor como meu Pai. Eu quero receber os cuidados do Senhor como um pai cuida de um filho. Eu quero receber do Senhor o amor do Senhor como o amor de um pai para com um filho. Nessa manhã eu reconheço: Deus, Tu és o meu Pai. Eu sou Teu filho.
através de Cristo Jesus, eu posso ser filho nessa manhã. E eu também queria fazer uma oração com todos aqueles que já reconhecem Deus como seu Pai, mas não tenham reconhecido como seu descanso. Você que chegou nessa manhã com o seu coração inquieto, você que chegou nessa manhã com o coração cheio de planos, cheio de dúvidas, se questionando sobre o que há de comer, o que eu vou vestir, para qual emprego eu vou trabalhar, o que eu vou fazer amanhã, como eu vou pagar isso, como eu vou lidar com essa situação na minha casa. Você chegou na mesma situação que Jesus diz: o que hei de comer, o que hei de vestir, o que hei de fazer. Eu quero te convidar nessa manhã a descansar na certeza de que Deus é o seu Pai e Ele cuida de tudo em sua vida. Senhor, nós apresentamos a Ti nessa manhã os nossos planos, temores, angústias. Pai, apresentamos a Ti tudo aquilo que tem tirado o nosso sono. Apresentamos as nossas incertezas, apresentamos a Ti os nossos temores, as nossas dúvidas, a nossa incredulidade. Nos perdoa, Pai, porque quantas vezes nós não confiamos na bondade de Deus. Sim, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, elas correm atrás de nós todos os dias. Bondade e misericórdia nos perseguem, nos ajude a descansar em Teu amor, ó Pai. Eu te peço por cada coração nessa manhã inquieto, cada coração essa manhã que tem se questionado sobre o que há de comer, o que há de vestir, o que há de fazer, com quem hei de me casar, onde irei trabalhar, como pagarei essa conta, como cuidarei dos meus filhos, será que terei filhos, como hei de me casar, um dia vou me casar, como eu vou cuidar da minha família, um dia eu vou ter uma família. Pai, que nós possamos descansar na fidelidade de que o Senhor tem cuidado de nós, e o seu plano é perfeito, a sua hora é perfeita. Nós clamamos a Ti, ó Pai, derrama em nós a paz e a certeza de saber que Tu és o nosso Pai, Tu és um bom Pai, independente de quão conturbada foi a nossa relação com o nosso Pai aqui. Obrigado porque o Senhor é um Pai presente, um Pai que nunca vai embora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o modelo perfeito de Pai. O Senhor é o Pai de quem não tem Pai. O Senhor também é o Pai daqueles que não têm contato com os pais. Que nesse dia de hoje, aqueles que têm transformado esse dia num dia triste, possam descansar na certeza de que nós temos em Ti uma paternidade perfeita. Obrigado, Senhor, porque por mais imperfeitos são aqueles que nos cuidaram, nós podemos descansar na perfeição de Ti, que nunca nos abandonou. Por mais que possamos olhar para a nossa infância e saber que o nosso pai e a nossa mãe falharam, é bom saber que na mesma infância o Senhor esteve conosco como um bom Pai. Nunca estivemos só, pelo contrário, o Senhor sempre esteve conosco. Te louvamos, ó Pai. O Senhor é o Pai de quem não tem pai. O Senhor é a família de quem não tem família. O Senhor é amigo de quem não tem amigos. Esse é quem Tu és, um bom Pai. Em nome de Jesus que nós oramos ao nosso Pai, aquele que nós podemos orar juntos essa manhã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado a quem nos tem devido, ó Pai. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vá em paz para casa, queridos. Feliz Dia dos Pais para todos aqueles que têm Deus como o seu Pai. Aleluia. That's